livro de Daniel, no capítulo 6. Lemos com a ajuda de Deus e aqui a explicação. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. E então esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, habitantes, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazer cumprir este mandamento. E qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito, assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa causa, o rei Dário assinou essa escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também tinha costume de fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus, e então se apresentaram e disseram ao rei no tocante do mandamento real: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do teu edito, que assinaste antes 3 vezes por dia, faz a sua oração. Ouvindo então o rei esse negócio, ficou muito penalizado a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma da lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxeram a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Ele foi trazido uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo levantou-se e foi com pressa à cova dos leões, e chegando à cova chamou por Daniel com voz triste, falando: ó rei, falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante também contra o rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim que foi tirado Daniel da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles, e lhes migalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas, que
que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Da minha parte eu feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Esse Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o Persa. Amém. Irmãos, está aqui a palavra que Deus tem revelado. Não tinha plano nenhum, como foi falado, mas o Senhor, irmãos, conhece o nosso coração. Antes mesmo de nós entrarmos aqui, Ele já nos esquadrinhou, irmãos. Já sabe muito bem do nosso coração, o que nós viemos fazer, o que nós passamos durante o dia, a prova, a luta, a dificuldade que foi na vida de cada um. Irmãos, o Senhor permitiu que nós viéssemos aqui, e nós estamos aqui, irmãos, por causa da palavra, por causa da palavra de Deus. E nessa noite, irmãos, já ouvimos maravilhas, obras que o Senhor tem feito no meio do seu povo, como nós ouvimos aqui, Deus de Daniel, o Deus que faz sinais, prodígios e maravilhas, irmãos. Há quantos mil anos atrás, irmãos, Deus fez esse milagre na vida de Daniel e continua fazendo nas nossas vidas também, Nós que servimos a Deus, irmãos, com alegria, aquele que acredita, mesmo não sendo crente, irmãos, o Senhor também trabalha, o Senhor opera, irmãos, porque crê no nome dEle, irmãos. E todo aquele que crê, irmãos, recebe algo de Deus, providência. E nessa noite Deus tem preparado de fazer a leitura dessa palavra. Mas a revelação, irmãos, ela vem do alto para a glória de Deus. Naquele tempo, irmãos, foi levado alguns homens, irmãos, cativos da Babilônia, irmãos, lá para aqueles países, irmãos, aonde esse rei habitava. E o rei, irmãos, pediu que separasse homens, irmãos, inteligentes, que soubessem, irmãos, saber conversar, irmãos, sobre o palácio do rei. E ali, irmãos, juntamente Daniel, foram os 3 moços hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego. E ali, irmãos, ficaram uma preparação, Tinha que ficar uma preparação de 12 meses para depois introduzir na presença do rei. Irmãos, só que quando chegou, irmãos, tinha um eunuco que cuidava daquela parte, irmãos, e foi trazendo alimentação para eles. Então Daniel falou: deixa nós aqui comer só verduras, o nosso costume, mas eu não posso fazer isso. Tem que ter uma comida especial do rei, para que quando você for apresentar diante do rei, o seu rosto não esteja desfigurado. Mas Daniel recusou, irmãos, comer do manjar do rei, e falou assim: faz um teste, 15 dias, se nós desfalecer o nosso semblante, nós vamos comer a comida do rei. Irmãos, Daniel já manteve firme, irmãos, ali naqueles primeiros dias, no palácio do rei. E ali, irmãos, quando o moço voltou, irmãos, diz a palavra que os rostos dos moços de Deus estavam mais bonitos do que aqueles que estavam comendo do manjar do rei, irmãos? E ali, irmãos, Daniel começou a se destacar, porque o homem, irmãos, que serve a Deus, aonde ele entra, irmãos, a palavra que sai da boca dele, quando fala homem e mulher também, é glória a Deus, Senhor, canto hino, irmãos, e a conversa nossa é uma conversa cristã, irmãos. Então, irmãos, o Senhor começa a trabalhar, e Daniel estava naquele país por uma obra, irmãos, por um milagre, irmãos, e ali ele começou a se destacar, irmãos, e o rei, irmãos, colocou ele entre os príncipes, porque aqui fala, irmãos, que sobre o seu reino tinha 120 presidentes, sobre todo o reino. Será que era pequeno o reino do rei? E sobre esses presidentes tinha 3 príncipes, a qual era Daniel um. E o rei já estava pensando no seu coração de colocar Daniel sobre todos os reinados.
Só que, irmãos, o adversário não fica contente quando vê, irmãos, um homem e uma mulher de Deus prosperando, espiritual, materialmente falando, irmãos, e começa a colocar irmãos, empecilho no meio, para poder travar a benção do homem e da mulher de Deus. E ali, irmãos, já brotou, irmãos, uma inveja muito grande naqueles príncipes, irmãos. Falou: esse transportado de Judá chegou aqui e vai tomar o nosso lugar. O rei se encantou com ele, irmãos, mas era tudo permissão de Deus, irmãos, porque, irmãos, Deus colocou, irmão, Daniel no coração do rei, e o rei, irmãos, se alegrava, irmãos, ao ouvir as conversas de Daniel, porque Daniel, irmãos, falava, como já foi dito, coisas concernentes ao céu. O povo de Deus, irmãos, fala sobre a obra de Deus, irmãos, sobre as maravilhas, sobre os milagres, como nós ouvimos aqui hoje. Alguém esperando um instrumento, e de repente, pela comunhão, Deus tomou um vaso, irmãos, e assim o Senhor preparou. E naquela ocasião, irmãos, aqueles homens se enfureceram muito e falaram: nós nunca vamos conseguir achar ocasião contra esse Daniel. O homem é fiel ao rei do Deus dele, não tem vício nenhum, não tem nenhuma fraqueza que nós possa pegar ele. Irmãos, mas um ali falou: mas se nós pegar na própria lei do Deus dele, nós conseguimos. Olha o plano, irmãos, diabólico. E ali, irmãos, foram até o rei e os príncipes e falou: ó rei, nós viemos aqui porque nós cuidamos do seu reinado, e nós achamos por bem que por esse espaço de 30 dias nenhum homem possa fazer uma petição para um Deus ou qualquer outro homem qualquer. Irmãos, já tentando, irmãos, derrubar o reinado de Daniel, mas o que é de Deus não perece, irmãos. Você pode até estar provado aqui, irmãos. Você pode estar até aqui angustiado, mas vai chegar o dia da tua libertação. Oxalá se não for esse culto. Glória ao nome santo do Senhor. Oxalá que tem muitos leões, irmão, querendo tragar alguém aqui nessa noite. Mas o Senhor já vai fechar a boca do leão. Bendito, a igreja não sobe na comunhão dessa palavra. Tem muitos leões tentando tragar alguém aqui. Essa igreja não ajudar na comunhão, você pode entrar na cova do leão, mas Deus não dá, irmãos, poder para o leão te pegar. E o rei achou bem, irmão. Aqueles homens estavam por conta disso. Então tá bom, assinou o decreto, tá tudo acertado. E eles já saíram de lá batendo palma, irmãos. Que o adversário, irmão, quando ele vê, irmãos, ele quer ver a derrota do cristão, do crente, do homem, da mulher, porque essa é a missão dele, irmão, de destruir. Mas a missão deles não, irmãos, foi de ajudar, foi de abraçar, foi de fazer obra no nosso meio. E ali eles já saíram batendo palma pela derrota do homem de Deus, irmãos. Mas não sabendo, irmãos, que atrás daquele homem de Deus tem um Deus todo-poderoso que está levantando. Como nessa noite, irmãos, o adversário quis te destruir, quis acabar com a sua família, com a sua moral. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas ele não sabe, irmãos, bendito é o nome, que o poder de Deus está sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Glória ao nome santo do Senhor. E nenhuma praga vai chegar na tua tenda, irmãos, porque quem nasceu para reinar, vai reinar, quem nasceu para governar, vai governar. Bendito é o nome do Senhor. O mal pode ter se levantar, irmãos, mas nessa noite o Senhor anuncia: não tem mal sobre a tua cabeça, não tem praga. Cai o cavalo, cai o cavaleiro, mas você continua de pé dando glória para o meu nome. O crente, irmãos, pode passar uma humilhação, ele não morre humilhado, Deus exalta, Deus chega na hora certa. E Daniel, irmãos, quando soube que o rei tinha assinado aquele decreto, o que ele fez? Irmãos, ele correu para orar, irmãos. Bendito é o que nós fazemos quando a prova chega, quando a luta chega, quando o desespero chega. O crente corre para a oração, o irmão corre no véu. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, aparece na nossa vida. E Daniel não fechou, não preocupou em fechar a janela, mas ele continuou com o pacto que ele tinha feito com Deus. Irmãos, bendito o nome do Senhor, que Deus te prometeu, está de pé, continua firme, irmãos, na oração. Você está orando, irmão, você está orando, irmãos, é na oração que você vai vencer, é na oração que o céu vai abrir sobre a sua cabeça, sobre os teus filhos. Glória ao nome santo do Senhor. Na oração o crente consegue, irmãos, enxergar
fizemos o decreto e o Senhor assinou que ninguém podia fazer uma oração ou petição para algum Deus, algum homem, por espaço de 30 dias. Sim, é verdade. Pois Daniel jogou na cara do rei, o transportado de Judá que veio para cá, ele não fez ocasião pelo teu decreto, mas antes, 3 dias, irmãos, eles esperaram Daniel orar 3 dias, 3 vezes por dia, irmãos. Glória no nome santo do Senhor. Esse Daniel ora 3 vezes por dia. Ele não fez nenhuma ocasião contra ti, ó rei, pelo seu mandamento. Mas o rei naquela hora começou a preocupar. Bendito é o nome santo do Senhor, porque o rei amava Daniel. O rei queria fazer algo mais na vida de Daniel. Irmãos, e ali lutou, irmãos, para que pudesse mudar aquela situação. Mas aqueles homens pressionaram, irmãos. O adversário, ele pressiona. Irmãos, ele vê uma fraqueza, irmãos, ele começa a sacudir. Glória ao nome santo do Senhor. Oxalá que esteja alguém aqui que esteja sendo perseguido pelo teu adversário, e que as tuas muralhas da tua casa estão sendo, irmãos, abaladas. Mas diz o Senhor, permanece firme. Aguenta só mais um pouquinho. O Senhor está chegando na vida da igreja. O Senhor está chegando na vida de alguém com um milagre, com uma obra. Aguenta mais um pouquinho só, diz o Senhor, porque vai passar a tempestade, vai passar a chuva, e o Senhor vai chegar para uma obra, irmãos. E ali, irmãos, não teve jeito, irmãos, o pôr do sol já tinha chegado, irmãos, e não teve outro jeito. Mandaram chamar Daniel, irmãos, e Daniel foi. Chegaram lá, irmãos, o rei falou: Daniel, seja caso que porventura o Deus que você continuamente serve pode te livrar da boca dos leões. Lançaram Daniel na cova, irmãos, e lacraram, irmãos, a cova com uma pedra. E o rei, irmãos, foi embora. Naquela noite, irmãos, foi uma noite, acredito, o rei mais cumprido da vida dele. E ele não deixou trazer nem som, nem instrumento, nada, irmãos. Quando o dia estava amanhecendo, o rei, irmãos, ainda desanimado, ele correu até a boca da cova, irmãos, e ali, irmãos, eu acredito que até os adversários estavam ali, irmãos, batendo palma, esperando, irmãos, ver, irmãos, a derrota. Glória ao nome santo do Senhor. E o rei começou a clamar: Daniel, Daniel, seja caso que o teu Deus em que você confia possa ter te livrado da boca dos leões. E houve um silêncio naquele momento, irmãos. Mas lá no fundo da cova, Daniel falou: ó rei, vive eterno para sempre. Glória ao nome santo. Dá uma glória de Deus. Você está na cova, você está debaixo de uma cova, você está assombrado ali pelos leões tentando, irmãos, te apoderar de você. Você está bem quietinho na comunhão, na sua prova, no seu dia a dia, e o leão rugindo, irmãos, gritando no Senhor. Mas o rei, não o rei dado, mas o rei chamado Jesus Cristo, ele te chama pelo seu nome agora: minha serva, meu servo, você está aí, irmãos, ele quer ouvir a tua voz. Minha serva, você está aí, glória ao Deus, dá glória ao teu Deus, toda a tua alma. Hoje Deus manda arrancar a pedra da cova, hoje Deus te tira do fundo da cova, hoje Deus te arranca. O leão não tem poder sobre a tua alma, sobre a tua vida, sobre a tua família. Há uma promessa de Deus na tua vida, sobre a sua casa, sobre a sua descendência.
aqueles homens que acusaram Daniel, pega esses homens juntamente as suas famílias e joga na cova dos leões. Deus vai fazer assim com o meu aniversário, sabe o que é? Dá para mim comigo acompanhando essa palavra? Talvez nós tenhamos seu aniversário jogando na cova dos leões. A igreja vai poder essa palavra. Glória ao nome santo do Senhor. É noite de Deus fazer obra na vida de alguém. Bendito o nome santo do Senhor. Hoje Deus vai tampar a cova com os teus inimigos dentro. Glória ao nome santo do Senhor. E Deus vai fazer você andar. Vai andar, irmãos, e dando glória para esse Deus maravilhoso. E quando o rei mandou jogar aqueles homens na cova, antes de ele chegar no final da cova, os leões se apoderaram daqueles homens, irmãos, e ali esmigalharam os seus ossos, irmãos, porque os leões estavam famintos. Naquela época eles deixavam os leões com fome, para quando jogasse alguém, irmãos, os leões se apoderavam. Mas Daniel entrou ali dentro da cova do Espírito, e o leão não sentiu cheiro de carne. Glória ao nome do Senhor. Você está na carne aqui, ó, do Espírito. Saindo da cova dos leões, porque Deus achou graça nessa noite de fazer uma obra na tua vida. Eu vou lá perto do teu caminho, eu vou te tirar do fundo da cova. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, naquele dia, irmãos, o povo viu e o rei fez outro decreto da minha parte, quando eu estiver no reinado, que os homens tremam e temam diante do rei, do Deus de Daniel. Esse é o Deus que você serve, irmão. Esse é o Deus que você serve, irmão. Esse é o Deus que te anuncia visita. Vem pra cá, sai dessa cova. Os leões estão querendo te pegar. Hoje Deus arranca a pedra e te tira também do fundo dessa cova. Glória ao nome do Senhor, coloca junto desse povo para dar glória pro nome dele. Bendito o nome do Senhor. Quantos outros desceram lá embaixo? Jeremias desceu no calabouço, mas teve a hora que teve que jogar as cordas para Jeremias, porque ele não devia. Quando tiraram Jeremias do calabouço, bendito o nome dele, continuou pregando que Deus é verdadeiro. Pegaram os príncipes, jogaram dentro da fornalha do fogo, mas o anjo desceu junto com ele. Eu já vejo algo diferente na vida da igreja. A fornalha se acendeu, a prova aqueceu a vida dessa igreja, mas anuncia Deus por meio dessas obras, é por meio dessa palavra, estou enviando um anjo na tua vida. Recebe essa palavra, igreja. Recebe essa palavra vinda de Deus. Deus hoje manda um anjo para poder apaziguar a tempestade. Glória ao nome santo do Senhor. Hoje Deus vai fazer tudo diferente na vida de alguém. Você entrou aqui arrastado, arrastada, entrou aqui chorando. Eu falando para o Senhor que já não aguenta mais tanta prova, tanta luta, tanta angústia. Glória ao nome do Senhor. Mas hoje Deus vai colocar um cântico diferente. Deus vai colocar um cântico diferente na tua boca. Você vai voltar contente, você vai voltar diferente. O seu semblante vai ser outro. E a partir daquele momento, eles começaram a respeitar Daniel, porque Daniel tinha Deus. Daniel andava com Deus. E nessa noite, a promessa está aqui na tua cabeça. Você vai andar diferente. Não vai ter que olhar. Tem Deus na vida daquela mulher. Tem Deus na vida daquele homem. Glória ao nome do Senhor. E o sinal dessa palavra vai te acompanhar. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, esse Deus que nós servimos, ele é maravilhoso. Entrega todo o teu ser, a tua alma, e acredita, irmãos, os dias vão passar e sempre Deus fará a obra na vida deste povo. É um povo, irmãos, separado, irmãos, é um povo diferente, em que Deus escolheu, irmãos, para poder fazer milagre. Quantos que entram aqui arrastados, chorando, e Deus manda a palavra do céu, irmãos, e de repente Deus começa a mudar a história de alguém.
Deus permitiu tirar Daniel no meio do seu povo e levar cativo para a Babilônia, irmãos, porque Deus precisava de Daniel lá. E Deus está mandando essa palavra: vou te mandar para uma terra longe que você nunca foi. Glória ao nome santo do Senhor. E lá você vai ter que anunciar a minha graça. E lá você vai ter que anunciar esse Deus de Daniel. Eu vejo alguém chegando em terras longínquas, perdido no meu Senhor. Só você em Deus, só você em Deus. E o Senhor vai te enviar, ou vai fazer uma grande obra. Eu não sei, irmão, mas o Senhor conhece, irmãos, a necessidade dessa igreja. Ô Daniel, Deus te envia nessa noite. Bendito o nome do Senhor. Você vai passar em lugares diferentes. Você vai visitar a casa de muitos que estão com o leão tentando derrubar. Mas quando você chegar lá, Deus vai fechar a boca do leão. Você acredita nisso, igreja? A pregação da palavra. Deus hoje te envia para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para a água, para a terra, e por ares também. Vai fazer a vontade. Eu te envio hoje, diante dos reis, diante da sociedade. Eu coloco a palavra na tua boca, e você não vai ficar confundido. Eu vejo alguém, irmãos, muito longe. Glória ao nome santo do Senhor. É Deus te tomando lá. É Deus olhar, até com línguas diferentes. Essa é uma mulher de Deus. Esse é um homem de Deus, irmão. Bendito o nome santo do Senhor. Dá glória para Deus agora. Receba a presença de Deus. Vai tomar a tua alma. Vai tomar a tua casa. O nome de Deus vai ser glorificado. Deus seja louvado. Gostou desses ensinamentos de fé e esperança? Então deixe seu like, se inscreva no canal Leis do Universo e ative o sininho e receberá todos os dias palavras de fé para você e sua família. Deixe nos comentários seu pedido de oração e diga de que cidade você é, que apresentaremos você e sua família em oração. Vamos ajudar outras pessoas com este conteúdo valioso? Então compartilhe com seus amigos e familiares. Deus abençoe você e sua família. Deus seja louvado.